Shalom, shalom, boa noite. Boa noite para todos. Chegando e já falando rápido para entrar no assunto rápido. Porque o que eu vou falar rápido? Gente, olha, colocar o seu dedinho aí no like ajuda demais a propagar essa palavra, porque a inteligência artificial, o algoritmo, tudo isso entende que é relevante e aí é distribuído para mais pessoas. Então, deixa o seu like, se você realmente curtir, né? Mas deixa o seu like e também compartilha com muitas pessoas. Quero convidar também você a conhecer, você que ama a palavra. Tem muita gente que fala, fica me perguntando de assuntos, né? Lá no Instagram eu mostro para o Jonas. Aí me pergunta, pastor, e esse assunto? Pastor, e aquele assunto? Aí a minha resposta sempre é a mesma. Gente, eu já falei de tudo, porque são 3 anos no YouTube aqui, né? Não, mais de 3. Tenho mais de 3 anos no 2020, YouTube, né? com 2 gravações diárias, 2 vídeos diários. Imagina a quantidade de assunto. O que você pensar tem gravado. 2020 para cá é muito tempo. Né? Não, eu não estava na Não pandemia, tava ainda, eu não estava no mas YouTube. começando, né? A despeito do Aquino falar no meu ouvido o tempo todo. E eu não. Então, no YouTube, o que acontece? Começou a fazer a live do Instagram, eu jogava no YouTube. Não fazia diretamente. Mas eu não tinha contato com os meus seguidores, com as pessoas inscritas do meu canal, porque eu não me identificava com a plataforma, eu ainda achava que eu só entendia de Instagram. E até o dia que eu me apaixonei pelo YouTube. E o Aquino tentava, coitado, ele tentou me convencer muito tempo. E eu, não, Aquino, eu não gosto, eu não entendo, eu não sei. A minha ladainha era, eu não gosto, não entendo e não sei fazer. E ele, mas é fácil, vamos lá. Foi liberta, né? Eu fui liberta. Mas então, boa noite para a mesa, boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira Aquino, pastor Jonas, vocês Boa que noite. nos acompanham, boa noite. Boa noite. E o nosso assunto hoje é sobre falsos profetas. É o que mais tem. Eita, assunto tremendamente assunto relevante, viu? Atual. Assunto importantíssimo para o corpo de Cristo, meu Deus. Como o corpo de Cristo está suscetível ao engano, né? Pois é, hoje a quantidade de falsos profetas faz com que a gente tenha até no meio cristão perfis no Instagram que ficam mostrando eles o tempo todo, até como chega a ser hilário. Às vezes hilário, às vezes vontade de chorar, de tanto engano, de tanto falso profeta. Mas a minha pergunta é, por que vocês acham que aumentou tanto o número de falsos profetas? Tem algumas Depois a razões. gente vai falar Tem algumas razões, mas a primeira delas é porque tem ouvinte para isso. Isso, tem entendeu? público. Tem público para isso. E que público é esse que procura falsos profetas? É o mesmo público que procurava o Búzios, que procurava as cartas, que procurava os adivinhos. Adivinhação. Entendeu? Infelizmente... Que lia horóscopo. Então, sim, tem muita gente que não saía de casa sem ler horóscopo. Isso né? quer dizer que tem muita gente dentro da igreja que precisa de muita libertação, que ainda está preso Na ainda mente, nesses velhos costumes, né? É quase que um sincretismo. Quem procura falso profeta... Só que quem procura falso profeta não vai assim, eu vou procurar um falso profeta. Ele está procurando um profeta. Primeiro que ele está com uma nomenclatura errada. Para ele, profeta é aquele que adivinha. E profeta não é aquele que adivinha. Profeta é um portador da palavra de Deus que dá uma mensagem. Tem profetas como Jeremias. Isso. Jeremias dava uma palavra que Deus tinha dado para ele para a nação. Era uma palavra que até revelava o que ia acontecer se eles não obedecessem. Mas não era uma adivinhação pessoal. Olha, você vai casar com fulano, seu CPF é tal. A senhora tocou num assunto sério, CPF, né? Que assim, os profetas dessa geração, eles estão adivinhando aquilo que não precisa adivinhar. Sim. Todo mundo sabe qual é o seu CPF, entendeu? O número da sua casa. Então, assim, isso hoje... O que assim, muda a tua vida? Alguém saber o teu CPF? Essa é a minha pergunta. Chega a ser hilárico, né? Os vídeos que a gente vê. E o mais hilárico ainda é a plateia de pessoas que estão se deixando e se levando enganar e pagando ainda para isso. Para viver enganados, né? E aí e as pessoas veem que esses profetas têm um seu sistema, que isso não é Deus, isso é
Realmente tem um programa que ele pega o nome da pessoa na entrada da igreja e aí tem uma equipe que pesquisa tudo da pessoa, sabe tudo para ele e passa para ele e ele fala tudo da pessoa. A pessoa não quer, ela quer permanecer no engano, porque isso é um sistema. E aí, de repente, aí fica aquelas coisas que são engraçadas, mas é triste, como eu disse. Aí fala olha, tua mãe, mas peraí, minha mãe já morreu. Não, porque tua mãe vai receber uma libertação. Mas peraí, minha mãe já morreu. Pastora, isso só vai de encontro às crenças que a pessoa pensa que deixou, né? Antes de se converter a Jesus Cristo. Mas ela continua atuando com as mesmas práticas, só que agora camuflada de profeta. Eu lembro quando eu pastoreei em Maceió. Aí eu fui pregar numa igreja e uma pessoa foi me acompanhando. Ela era uma ovelha minha. E ela era solteira, mas ela já tinha assim, os seus 40 e poucos anos, ela era solteira. E aí chegou uma tal pseudo-profeta, chegou perto dela e falou assim, eis que te digo, o Senhor está dando hoje libertação para o teu marido, as tuas orações, as tuas lágrimas, ele tem ouvido. Aí ela olhou para mim e falou, bom, o milagre é eu ter marido, né? Eu sou solteira. E aí, quando o profeta acerta? Para mim, aí é adivinhação. Então, pastora, assim, lá atrás, antes de eu conhecer vocês aqui, né? E ser pastoreado, ser discipulado por vocês, então isso cresceu muito, né? Acho que é importante falar isso. Isso que estava crescendo na minha vida. Entendeu? Essa questão das pessoas, elas ficavam me procurando para saber o que fazer, como fazer, o que Deus tinha falado. Mas depois de um tempo, quando eu conheci vocês, eu dava uma resposta para essas pessoas. Porque elas perguntavam, pastor, Deus falou alguma coisa a meu respeito? E eu sempre dizia, falou. E a pessoa perguntava, mas falou o quê? Falou que é para você orar mais e jejuar mais. Aí as pessoas pararam de me procurar nesse sentido, entendeu? Porque as pessoas estão em busca de um guru. A grande verdade é essa. Isso. As pessoas estão em busca de um guru que digam para ela o que elas têm que fazer. Agora, esse grupo enorme de pessoas que busca esses cultos e esse tipo de pastor que se chama profeta, elas vão querer um culto para aprender a palavra de Deus ou numa reunião de oração? Não vai. Mas não vai mesmo. Então, é o que o Jonas falou, ele resumiu muito bem. Ele falou, verdade. só aumentou porque aumentou o público que quer isso. E um público hoje que não conhece a verdade, né? Que não conhece a palavra de Deus. Então, esse público tem aumentado muito. Mas também é profético. Jesus disse, isso assim é nos profético. Últimos dias, Jesus disse que nos últimos dias o engano aumentaria. O engano aumentou demais, gente. O engano está impressionante. Agora, eu queria ler Jeremias 23. Jeremias 23 é um texto fantástico. É claro que eu recomendo você ler ele inteiro. Mas aqui eu só quero destacar 2 versículos. Peraí, eu tinha deixado totalmente 23. Separado para adiantar, e agora pronto. Mas Jeremias 23 é que eu anotei aqui, tem que achar primeiro na minha Bíblia, pronto. Jeremias 23, vou ter que trocar o óculos, porque essa letra é muito pequena e eu estou sem lente. Jeremias 23, no versículo 16, 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis que eu os alimentarei com absinto dos falsos profetas. Ele está falando, olha, o que vai acontecer com essas pessoas que estão brincando, se chamando de profeta, é que eles vão ter uma punição. Eu vou alimentá-los com absinto, lhes darei beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos, gente, presta atenção no que Deus está falando, não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam visões do seu próprio coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo, que os falsos profetas fazem? Que eles anunciam paz, que eles falam que tudo vai bem na tua vida para pessoas que nem estão buscando a Deus. Olha no versículo 21, não mandei esses profetas
Todavia eles foram correndo. Não falei a eles, contudo, eles profetizam. Gente, ele está falando tudo o que esses falsos profetas fazem. Eles falam o que vem no coração. Deus está falando aí com Jeremias. Está né? falando para Jeremias sobre os falsos profetas, já naquela ocasião. Já naquela ocasião. Que era quando, de fato, Deus usava os homens em profecias, seus vasos, obviamente, em profecias, para trazer ao povo a mensagem que Deus queria trazer ao povo, porque o povo dependia disso. E foi Deus que realmente enviou os profetas. Sim. Mas no nosso tempo, na nossa geração, Deus enviou o Espírito Santo, que nos revela. Deus enviou a palavra totalmente compilada, bonita, clara, com várias versões, para que você tenha a voz de Deus, para que você ouça a voz de Deus. Nada impede, obviamente, que Deus use alguém para poder falar contigo. E vou dizer mais. Se Deus quiser falar contigo fora do Espírito Santo, fora da palavra, ele vai enviar um profeta até você. Sim. Não duvide disso, porque Deus não quer você correndo atrás de profeta nem profecia, porque você vai estar suscetível ao engano, e isso vai te levar à morte espiritual e, quem sabe, até morte física. Não é isso? A gente tem conhecimento de pessoas que tinham uma vida normal, uma vida santa, uma vida com Deus, uma vida profissional linda, sua irmã, que acabou se suicidando por causa de profetada. Entendeu? Então, a gente chama muito a atenção de vocês e repreende mesmo ao ar livre, para que você desperte, para que você fuja disso. Mas não quer dizer que só tem falso profeta. Existem os verdadeiros profetas de Deus, mas eles não se auto-intitulam de profetas. Esses são humildes. E o ministério, o dom de profecia, o Senhor mesmo diz, é para exortar, é para edificar e é para consolar, não é para adivinhar. Deus anuncia coisas que vão acontecer, sim. Aí é um ministério profético que a pessoa que tem o ministério profético, ela vai dizer algo sobre que Deus tem para aquela geração, que Deus tem para aquele momento. É diferente de profetas. A profecia, ela é para exortar, para consolar e para edificar. E o Senhor é um dom, mas o que eu vejo são homens e mulheres com orgulho, usurpadores, porque eles sabem que vai receber muita gente, muito dinheiro, e, olha, não precisa ir muito longe. Há alguns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu estava na Jordânia e a nossa igreja, lembra? Foi fechada em Angola. Mas não foi só a nossa igreja, todas as igrejas estrangeiras foram fechadas. E aí, quando eu recebi a notícia, nós ligamos lá para Angola, e a ministra, naquele momento, a doutora Ruth, ela falou assim, não, fique tranquilo, a igreja de vocês, tem igrejas como a de vocês, que é direitinho, mas isso é uma prevenção que a gente fez, porque estão vindo profetas do Congo, e eles estavam indo lá para Angola, e que o Congo fica bem do lado, e eles estavam entregando profecia, cobrando $100. Então, o governo, diante desse abuso, porque o governo é pseudo-laico, né? Então, o governo toma essa atitude, não, só vai reabrir quem realmente é uma igreja equilibrada. Eles fizeram isso um pouco antes da pandemia, e depois toda igreja estrangeira teve que ficar debaixo de uma denominação tradicional, um grupo. Então, era como que se, por exemplo, a nossa igreja... Se dividir em grupos. Por grupos de igreja, para ter mais ordem, né? Para ter mais segurança, supervisão para o povo. De uma certa forma, é seguro. Trouxe mais equilíbrio, né? Trouxe mais equilíbrio. Trouxe para Angola, era necessário. E a quantidade de filhos de Deus que estão aprisionados a esse tipo de coisa, eles são presos os falsos testemunhos, as falsas promessas, falsas doutrinas, e eles querem ficar dia e noite atrás de profetas. É viciante isso. E essas pessoas com esse falso dom aliciam as pessoas, tornam as pessoas dependentes delas. Sim.
Entendeu? Porque tem como explorar as pessoas. Porque é lucrativo, né? É lucrativo. Bem lucrativo. Mesmo porque eles condicionam de uma forma sutil, mas eles condicionam a oferta, ao Pix, né? Pela profecia. E isso tem demais. No Instagram, então, o negócio prolifera. São lives com esses profetas, são campanhas com esses profetas, são cultos com esses profetas. Fazem Gente, pacotes de oração. Disso. Cada oração, tantos minutos, é tanto. É inacreditável. E só vai funcionar se você compartilhar com 20 ou compartilhar com 10, senão a oração não funciona. Não, pirâmide. Aqui no YouTube tem, hein? Aqui no YouTube tem. E aí o que está acontecendo? Ao mesmo tempo que tem uma proliferação de falso profeta, Deus é um Deus santo e Deus é um Deus justo. Parece que ele está deixando liberado, mas não. Nunca vimos tantos escândalos e nunca vimos Deus expor tantas pessoas, deixar exposto. Então, quando antigamente as pessoas tinham muito temor, Ananias e Safira, viu o que aconteceu, aí não é a falso profeta, mas eu estou falando que como que se entrava na presença de Deus? Era em total santidade. Verdade. Eles sabiam que se eles não tivessem em santidade, eles iam ser consumidos pelo fogo de Deus. As pessoas acham que mudou. Não mudou, gente. Pastora, a senhora leu Jeremias 23, versículo 15. É o capítulo todo maravilhoso. Mas ele começa falando exatamente sobre a consequência, entendeu? Dos falsos profetas. Que ele vai dizer, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos falsos profetas, né? Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda essa terra. Então, é um nível de pecado ensinado e aprendido, que vai passando de geração em geração. E esses profetas falam que a pessoa quer ouvir. Isso. Eles não vão falar nunca assim, vai orar, nunca vai falar, olha, abandona esse pecado. A pessoa sempre está certa, a pessoa sempre está bem e tudo vai acontecer de melhor para a vida dela. Então, são profecias que só falam que a pessoa quer ouvir, por isso que é viciante. E Deus não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa ouvir. Isso. Essa é a grande diferença. E as pessoas não querem ouvir o que precisam. Então, eu quero ler aqui outro versículo que eu separei. Olha só, tem tantos, mas eu quero ler 2 Pedro 2, de 1 a 3. Houve, porém, também falsos profetas no meio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, movidos por ganância. Olha aqui, qual é a motivação? Acabamos de falar. Dinheiro, né? Movidos por ganância. Olha o que está escrito. Torcerão a verdade com palavras mentirosas. Gente, torcer a verdade. Até mesmo vira questão até de meme, esses falsos profetas falando em línguas, que você vê que não é algo forjado. Isso é tão mentira. Eu não sei, só não vê o povo que quer ficar enganado. Olha aqui, torcerão a verdade com palavras mentirosas. Veja o que ele diz também em Jeremias 14:14. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Gente, anota esses versículos. Jeremias 14:14. Os profetas profetizam mentira em meu nome. Eu não os enviei e eles vos anunciam visões falsas, adivinhações inúteis. Nunca foi tão atual. E enganos do seu próprio coração. Eu vou repetir, gente, merece. Eu estou lendo na NVT, a versão NVT, Jeremias 14:14. Vou repetir. Os profetas profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, eles vos anunciam visões falsas, adivinhações inúteis, tais como o CPF, e engano do seu próprio coração. O que é que vai te consolar saber o CPF? Deus está preocupado com o teu CPF, meu querido. Então, E o endereço também. O endereço também, né? Deuteronômio 18:22, também na NVT. Se o profeta falar em nome do Senhor e o que ele disser não acontecer nem se cumprir, essa palavra não foi o Senhor que disse.
E está cheio, essas profecias não se cumprem. Tem a consequência, né, pastora? Tem Exato. a consequência. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, na parte B, ele vai falar da consequência, né? Ele vai dizer assim, que há muito tempo a sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Sim. Lá em 1 Pedro, né, que a senhora leu ainda há pouco aí, capítulo 2, versículo 3. Então é uma plantação maldita, né? Entrar por essa vibe de falso profeta, principalmente conhecendo a verdade, é entrar debaixo de uma colheita de destruição. Eu também quero dizer que eu reconheço que a profecia de Joel 2 é para a nossa geração. A profecia de Joel 2 diz de que jovens, crianças, idosos, homens e mulheres seriam usados de uma forma extraordinária. Eu estou parafraseando Joel capítulo 2. Eu já vi crianças e continuo vendo crianças tremendamente usadas por Deus, mas eu vejo também crianças manipuladas por adultos. Exatamente. E que hoje são mini adultos. Clones, né? Viraram clones, né? Pregam com vícios de pregação. Jargões. Né? Com gritos e trejeitos todos aprendidos. Aí eu olho para aqui, eu não vejo a unção, enquanto que outras crianças eu vejo, é Deus, é sobrenatural. Mas uma criança que é usada por Deus, ela nunca vai deixar de ser criança, essa é a beleza. Verdade. Ela vai ser usada na ingenuidade dela, com a simplicidade dela, e não um mini adulto. Ele vai ser, a unção é genuína. E hoje a gente está diante de, digamos, unção falsificada, é o que Deus falou, nos últimos dias vai proliferar, distorce. Verdade. A palavra de Joel 2 é de que crianças seriam usadas na sua totalidade e genuíno, unção genuína, e a gente está vendo unção distorcida, tirando até a credibilidade de que as crianças seriam usadas. Então, cuidado, eu peço, que adultos tenham o temor de Deus, de não ensinar a criança, ensina a criança no caminho que ela deve andar, ensina a palavra, ensina essa criança a orar. Se ela tem um ministério, deixa aflorar o Espírito de Deus, mas você não tem que ensinar, você tem que falar assim, você tem que falar aquilo, se você gritar desse jeito, se você sapatear desse jeito. Não, deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus. Cuidado para você não estar ferindo a santidade de Deus com essa manipulação, porque tudo em nome do like, tudo em nome do dinheiro, tudo em nome da fama, não é em nome do reino de Deus. E nós precisamos ter temor, o temor tem que voltar para a vida da gente. E eu quero ler Mateus 7, 15 e 16, né? Não pode deixar. Mateus 7 é o fechamento do Sermão da Montanha, né? É verdade. Pastor? Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha. O perigoso não é o lobo, perigoso porque o lobo você vê. O lobo, quando você vê, você sabe que ele é lobo. O pior é o falso profeta que vem disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. E qual é o fruto dessas pessoas que você está correndo atrás, que são falsos profetas? É só você olhar como ele é fora do púlpito. Você sabe como é que é a vida dele fora do púlpito? E quantas pessoas estão se convertendo? Ou é um bando de crente que quer ir atrás de uma revelação? Tem pessoas que estão se convertendo? Tem pessoas que estão sendo transformadas? Sim, transformada para perder a salvação, né? Então... a verdade é que a linha do engano e da verdade é muito fina. Sim, é tênue. É muito tênue, né? E o grande cuidado que todos nós, como filhos de Deus, precisamos ter e ficar sempre alerta é exatamente por isso. Muitas coisas se apresentam como verdades e você engole como sendo verdade. E quando você vê, já foi, entendeu? Já cometeu um engano, já cometeu uma injustiça, já abriu a boca para falar o que não devia. Entendeu? É quando você perde completamente o controle e sai pecando a 3x4, Sim. Porque pecando não é só cometendo assassinato, adultério. Pecando é quando você usa a tua língua para falar injustamente, principalmente, de alguém. Então, agora, eu não vejo nenhum desses que se chamam profetas
levantando para justamente falar o que você está falando. Olha, você tem que Falar a endireitar a tua verdade. vida, ou qualquer coisa assim. Ele só fala coisa agradável que a pessoa quer ouvir. Então, não tem transformação, não tem libertação, não tem conversão. Tem alimentar pessoas que são viciadas em adivinhação. Isso é muito triste a gente ver o que está acontecendo com o corpo de Cristo. É um adoecimento, um enfraquecimento generalizado. Na verdade, traz um encantamento muito grande sobre as pessoas, né? Eu digo isso porque eu vivi isso, eu passei por isso, como eu falei aqui no começo do podcast, né? Na época ainda não tinha as redes sociais como tem hoje, WhatsApp, Instagram, não tinha assim do jeito que é hoje. Mas assim, eu tinha admiração por homens de Deus, né? Mas que eu não os conhecia ali no púlpito, né? Então tinha muita manipulação. Então, quando eu vim entender que aquilo era manipulação, eu praticamente já estava vivendo aquilo também, né? Por isso, assim, eu disse assim, eu louvo a Deus quando eu conheci vocês, porque eu fui privilegiado, né? De ser abraçado por vocês e desconstruir tudo aquilo que eu estava vivendo e que eu ia crescer muito naquilo. Porque as pessoas querem isso. Nem que você não queira. As pessoas elas estão lá buscando isso e daqui a pouco você se sente na obrigação. E naquela época não era focando em dinheiro, era focando no reino. Sim. Entendeu? O meu olhar, porque eu precisava ser usado por Deus, entendeu? Para curar, para entregar uma revelação, uma visão. Você tinha até o dom. Você tem o dom. Tem o dom até hoje. Só que hoje é diferente. É amadurecido. Entendeu? O dom é para servir a igreja, não é para meu benefício. Foi algo que ficou muito subentendido. O dom não é para o meu benefício, mas é para servir a igreja de Cristo. Então, assim, você não aparece mais. Quem aparece é só Cristo. E acabou. Exato. Agora, vocês lembram o que Saul falou para a vidente quando ele foi procurar? Ele foi até a vidente porque ele disse, Deus não fala mais comigo. Deus não fala comigo através de Samuel, Deus não fala mais comigo através de sonhos. Deus silenciou e eu quero ouvir. Ele não queria ouvir Deus, ele queria ouvir uma adivinhação, então ele foi até uma adivinha. Para mim é isso. São pessoas que dizem que não ouvem Deus. Olha o paralelo, olha né? o paralelo. Com as coisas de hoje, né? Essas pessoas que vão atrás desses profetas estão como Saul, procurando videntes que se chamam profetas. Porque Deus não está falando, eu não estou ouvindo Deus na oração, eu não estou ouvindo Deus. Peraí, mas Deus vai falar com você, é só você permanecer na presença dele, ele vai falar com você. Agora, o que fazia Eliseu, que era um profeta, ou Jeremias, que era um profeta? Eles saíam dizendo adivinhação para os soldados, Não, eles falavam o que tinha que ser dito para a nação. Ninguém ia procurar Eliseu para uma adivinhação. Ninguém ia procurar Jeremias para uma adivinhação. Não, alguns reis chamavam até os profetas. Mas Jeremias não falava. Chamavam porque eles queriam que o profeta falasse o que eles queriam ouvir. Quando o profeta entregava a palavra, sendo que Deus repreendendo o rei... Não, foi muito engraçado um dia o profeta. Aí quando Jeremias, o rei sempre falava, não quero esse profeta. Eu não quero esse profeta porque esse profeta só profetiza fala... desgraça. Aí esse profeta foi levado. Foi naquele episódio em que Deus até permitiu que o espírito de mentira fosse em alguns profetas, já que o rei queria ser enganado, tudo bem, então deixa que ele ouça falsas profecias. É nesse sentido que Deus permitiu. Aquela é uma prova dos falsos profetas. Aí chamou, falou, não, aquele é o profeta de Deus, chama aquele. Aí chamou, aí ele profetiza. Aí ele falou só coisa boa. Tá vendo? Ele está zombando de mim. Ele não fala nunca coisa boa. Ele está zombando de mim. Fale a verdade. Aí ele falou, você vai ser destruído se você não se arrepender. Eu não disse que ele só fala coisa ruim. Então, o profeta foi até irônico, né? Quando foi chamado na frente... Fala aí, fala alguma coisa de bom. Não, eu não falo. Porque também se o profeta, em certas ocasiões, se ele falasse coisas ruins, ele ainda morria ainda, né? Exatamente. Ainda perdia a cabeça ainda. Deus permitiu esse espírito de mentira, eu vou até achar aqui, está em 2 Reis, na boca dos profetas. Mas, eu estou aqui procurando, podem ir falando. Então, o que a gente está dizendo aqui é 2 Reis, peraí, ó. Mateus 7, né? Enquanto só procura. Sim, 1 Reis. 1 Reis 22,
A 1 Reis 22, do versículo 20 a 23. É muito interessante, depois você lê, é muito interessante essa passagem, e você vai até dar risada como que Deus faz as coisas. Infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje, como eu disse, é um enfraquecimento do corpo de Cristo. Eu comparo com o tempo em que Jesus ele permitiu que Lázaro chegasse até as últimas consequências. Eu tenho uma visão do que aconteceu com Lázaro como sendo Lázaro era amigo de Deus. E Jesus amava Lázaro. Porque Jesus amava Lázaro, Jesus permitiu que Lázaro fosse até as últimas consequências. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro primeiro esfriou. Ele se afastou de Jesus. A gente não vê Lázaro na casa quando as irmãs estão recebendo Jesus, ele não está lá. Depois está escrito que Lázaro adoeceu. Um distanciamento, né, pastor? Lázaro adoeceu. E Jesus permitiu. Ele foi informado que Lázaro estava morto e ele permitiu que Lázaro fosse até as últimas consequências. Quais foram as últimas consequências? Ele morreu. Então, vamos levar a passagem de Lázaro como o que está acontecendo com o corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que são amigos de Deus, convertidos, que estão esfriados. E eles não têm mais uma vida de oração, não saiu da sua igreja para ir buscar falsos profetas, e ele foi adoecendo. Isso se tornou o que é o culto dele, procurar esse tipo de culto, esse tipo de profeta. E então, essa pessoa adoeceu até ela morrer espiritualmente. E o que aconteceu com Jesus? Jesus foi até o túmulo de Lázaro, ressuscitou Lázaro e mandou que tirasse a pedra e também mandou que tirasse todas as ataduras. Lázaro estava preso. E eu digo que você que está preso a esse vício, hoje Jesus ele está aqui. Você que já morreu espiritualmente, está em pé, mas não sabe que morreu. Jesus está aqui para te libertar, para te trazer ressurreição, vida, paixão pela presença de Deus. Ele vai falar com você, ele fala através da palavra, ele fala através da pregação, ele fala através da música, ele fala de várias formas com você. Só para de buscar esse vício de buscar falsos profetas, porque ele quer falar com você. E sabe o que ele está falando? Volta ao primeiro amor. Volta para mim. Esse é o convite dele para você nessa noite. Volta ao primeiro amor, volta para mim, porque eu vou falar com você. Só que, assim, ele mostrou para Elias, eu falo no silêncio. Você tem que aquietar a tua alma, toda essa agitação, ficar mais tempo na minha presença que você vai ouvir a minha voz. Essa é a melhor forma de ouvir a Deus. Pastor, ainda Mateus 7, né? Eu sei que o tempo já está acabando, né? Mas fala onde eles estão, né? Onde os falsos profetas estão e qual é a consequência deles na última hora, naquele grande dia, né? E dá-se a entender que eles carregam um nível de unção, entendeu? Porque lá em Mateus 7, 21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Ou seja, aí eu volto àquela passagem dos 70, quando volta, e o Senhor disse para eles que eles não se alegrassem pelo fato dos demônios terem sido submetidos a eles, mas pelo fato do nome deles estarem escrito no livro da vida. Agora, né? Lucas 10, eles estavam fazendo o que Jesus mandou e era verdadeiro. Agora, esses de Mateus capítulo 7, eles estão profetizando em nome de Jesus, mas estão falando mentira. Estão falando adivinhações. Sim. Esses estão expulsando demônio porque o poder está no nome de Jesus. Mas eles, o Senhor, ele está honrando o próprio nome dele. Mas se eles não têm poder, há uma libertação forjada. O que é uma forjada, mentirosa? Existe libertação mentirosa? Sim, manipulada. Existe. O demônio sai, mas o demônio volta, só para ter o espetáculo, o show. É um espetáculo. Como aquela pessoa não tem poder e autoridade, supostamente aquele demônio está saindo, mas não passa de um show. Ele volta e volta 7 vezes pior. Por quê? Porque aquela pessoa que está fazendo a libertação, aquele show, aquele espetáculo, ela não tem poder e autoridade. Aí são duas vertentes, pastora. Uma é expulsar o demônio e a outra é trazer a libertação. Sim, né? Então, sim. expulsar o demônio é dizer sai em nome de Jesus
E a libertação é você ir de encontro, né? A verdadeira causa que faz com que essa pessoa fique assim. E Sim. não vai ser no meio de um culto que isso vai acontecer, porque não dá tempo. É. Né? Então, assim, os falsos profetas, haverá uma grande consequência para eles. Então, eu creio que ainda dá tempo, né? De se arrepender. Isso os falsos profetas. E quem é vítima dos falsos profetas? E quem é vítima, né? Porque no versículo 23, Jesus está dizendo: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Né? Então, olha, ele está profetizando e está praticando mal. Por quê? Porque está profetizando como está. Olha, o resumo. Não, isso aqui é uma sentença, que é uma sentença de Jesus. O resumo é de Jeremias 23, e para mim, o versículo de Jeremias 14, Ezequiel 23 e Jeremias 14, onde diz: eles distorcem a palavra, eles falam aqui, ó, eu repito, eles falam mentiras. Eu não os enviei, eles falam visões falsas, adivinhações inúteis. Gente, presta atenção, adivinhação inútil. E enganos do seu próprio coração. Então, esses profetas, eles vão, Jesus, na hora do julgamento, do trono branco, vai mandar para fora. E você que é vítima disso, será que você é vítima ou você que está procurando isso? Então, fala: Senhor, eu me arrependo hoje de estar procurando falsos profetas, de estar procurando adivinhação para a minha vida. Eu quero buscar a Ti. Eu quero buscar a verdade. A pessoa pode estar debaixo de encantamento, né, pastor? É. Então, assim, é orar, né? Quebrando esse encantamento, né? Para que as pessoas enxerguem a verdade de Cristo, né? O que, para mim, hoje, como o mundo está com a notícia em tempo real, eu fico com muita vergonha quando eu vejo essa proliferação no Instagram. Já se tornou escárnio, né, para o mundo secular. Então, já olham aí quem não está na igreja só fala. Aí quando eu vejo os comentários, é por isso que eu não vou mais na igreja, é por isso que por isso que eu deixei de ir, por isso que eu não vou. Pastora, fala do remanescente, né? Tem o remanescente, mas esses comentários me deixam desesperada, porque esses falsos profetas estão tirando pessoas da igreja, não estão tirando por essa abominação, porque as pessoas, e aqueles que você está evangelizando e vê isso e fala: eu não vou para essa loucura não, que coisa mais absurda tudo isso que está acontecendo. Então eu vejo com muita tristeza e a gente ainda que essa proliferação prejudica o verdadeiro evangelismo. Nós não mencionamos aquelas rodopiadas que estão nos vídeos. Como é que é a música que põe na hora que eles estão rodopiando? Deixa o menino rodar, né? Meu Deus, virou escárnio. Assim, virou. Se eu falar para você que eu não dou risada, eu estou mentindo. É engraçado, mas é triste. É muito triste você ver um sincretismo que é assim, isso não é Deus. Isso não é Deus, de verdade que isso não é Deus. Isso é uma nova religião que está aparecendo aí. Os falsos profetas estão criando uma nova religião que se diz evangélico, mas não é. Mas a gente fica com vergonha, a gente passa vergonha por causa disso. Então, queridos, volte para a palavra, volte para a verdade, se arrependa, fuja disso tudo. É muito encantador, é muito melhor você fazer um devocional que a pessoa fala: olha, não quebra corrente, manda para 10 que vai funcionar. É muito mais fácil, né? Te ilude muito mais do que um devocional que vai te ensinar a palavra e que vai te levar para perto de Deus. Eu, com o meu devocional, eu peço para Deus que eu possa ser como Moisés, que Moisés aproximou o povo da montanha. Moisés não aproximou o povo dele mesmo. Ele não está escrito em Moisés aproximou o povo para ele. Não, Moisés aproximou o povo para aproximar o povo de perto de Deus, para a montanha. Eu leio esse texto. É o pastor de hoje que faz esse trabalho, né? Que ele está ali, mas ele não está trazendo o povo para dentro dele, ele está levando o povo para Deus, para o coração de Deus. Então, eu peço que eu possa fazer isso através aqui das redes sociais, que eu possa fazer isso através do meu devocional, que eu possa levar as pessoas não para perto de mim, mas para perto de Deus. E essas pessoas querem trazer você para perto deles, que eles sejam o centro, e o centro é Jesus. Ninguém pode roubar o centro de Jesus. E cuidado, porque o juízo de Deus vem. Assim como no Antigo Testamento,
as pessoas viam o juízo acontecer, o juízo de Deus continua, porque é Jesus falando em Mateus 7. É Jesus falando em todos os versículos que a gente vê. A gente está vendo a mesma sentença do Antigo Testamento no Novo Testamento, no Sermão da Montanha. Então, cuidado. Volte para Cristo, volte para a verdadeira, para a sã doutrina, em nome de Jesus. Fuja dos falsos profetas. Busque a palavra. Busque a palavra da verdade. Busque a palavra da verdade. E cuidado com as correntes. Foram quebradas em nome de Jesus. Não pode quebrar, tem que mandar para 20, tem que mandar para 30. Cuidado com isso é manipulação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast. Deixa teu like, compartilha e venha visitar a área de membro. Visitar não, se torne membro, porque tem muitos cursos para você. Amém. Deus abençoe a todos. Deus os abençoe, queridos.